Olá, sejam bem-vindos, estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida ao Homem. Você é nosso convidado para nós continuarmos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical, lição de número 10, a última defesa de Jó. O nosso texto áudio diz: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Jó 31:4. Verdade prática: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembra o quanto Deus trabalhou nele. Nossa lição bíblica está no livro de Jó, capítulo 29, e diz assim: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Jó 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de quem também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor, de míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento era raízes dos imbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Jó 31. Por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Porventura não é a perdição para o perverso? Ou não se vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se ainda com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano. Muito bem, então a lição de número 10, ela vai falar aqui da última defesa de Jó. Jó, ele vai começar falando no tópico de número 1, sobre a glória do seu passado. Ele relembra os dias de outrora, ele relembra com nostalgia o período em que tudo lhe ia bem, em que as coisas estavam bem, em que a família estava bem, em que a vida era boa. E ele faz aqui uma retrospectiva e ele fica pensando nas coisas que se passaram, de como ele foi abençoado, de como Deus o guardava, de como Deus o cercava, de como Deus o iluminava naquele período de ouro, onde ele era próspero, reconhecido pela sociedade e também era ali respeitado por todos, coisa que não acontece agora, né? Como nós vimos na lição, até os mais novos se riem dele. Isso não era uma coisa normal de acontecer naquele tempo, naquele período. No ponto 2, ele diz assim: reconhecimento social. Ele também se lembra que ele tinha uma condição social onde jovens e velhos o procuravam em busca de sabedoria, de conselhos, em busca de alívio, em busca de alguma coisa que pudesse ser útil para a sua vida pessoal e que pudesse ajudá-lo a resolver alguma situação. Então Jó tinha um reconhecimento diante da sociedade como um homem bom, como um homem justo, como um homem piedoso, e agora estava passando por todo aquele contratempo. No ponto 3, ele faz uma ponderação importante, e ele vai dizer assim: não há dúvida que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Lembrando que nesse contexto aqui, Jó não era político, Jó não era candidato, Jó não era alguém que vivia de campanha, mas sim alguém que, através das grandes coisas que Deus havia feito na vida dele, conseguia ajudar a outros de maneira social e de maneira justa, sem ter nada em troca. Ele ajudava pelo simples fato de ter sido abençoado por Deus, tá? Não tinha nada a ver com a política que a gente conhece hoje. Síntese do tópico 1, Jó relembra do seu passado, da prosperidade material e espiritual, bem como a sua atuação social.
Segundo ponto da lição, Jó lamenta o seu estado presente. Então, ponto 1, ele diz assim: desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Então, Jó agora, que em outrora ajudava, acolhia, aconselhava, agora ele está sendo desprezado, rejeitado, porque perdeu as suas riquezas, porque perdeu as suas posses e agora é jogado ao lado. No ponto 2, ele fala do abatimento físico e emocional. Então, além dele perder tudo, ele agora vai cair num estado de calamidade física, de doença. Ele tem as suas forças minadas, esgotadas. Ele tem um sofrimento psicológico que acompanha ele junto com esse físico, né? E ele continua perseverando diante de tudo, mesmo com dor, com angústia, com sofrimento. Por quê? Porque ele tinha uma fé estruturada e ele estava disposto a ir até o fim por essa fé. No ponto 3, Deus teria abandonado Jó. Então o sofrimento de Jó, tudo aquilo que ele passa, para todos aqueles que acompanham, resta apenas uma dúvida ou uma certeza: Deus abandonou Jó. Então Jó agora está sozinho, jogado ao seu próprio destino, à sua própria sorte. Contudo, o patriarca parece não pensar assim, tendo em vista que ele profere versículos brilhantes, como: bem sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então é muito possível, pelo menos eu acredito, que Jó, mesmo sendo abandonado de tudo e de todos, ele acreditava que Deus estava de alguma forma no controle da situação. Síntese do tópico 2 diz assim: o estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, das classes necessitadas e pelo abatimento físico e emocional que assolaram a sua vida. No ponto 3, ele diz assim: o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa de sua ética sexual. Jó vai falar agora dos princípios e dos valores que ele obteve, entre eles o que diz respeito à sexualidade. Então ele diz que fez concerto com os seus olhos para não olhar para a virgem, para não desviar-se do caminho, para não conduzir por caminhos ou por veredas que levariam ao fracasso ou à morte. No tópico de número 2, Jó diz assim, em defesa de sua ética social, ele traz à memória, ele traz à luz de todos os seus feitos de maneira social, de maneira a ajudar o coletivo, a sociedade como um todo. No ponto 3, ele busca a resposta de Deus, ele aguarda que Deus de alguma forma fale com ele, se manifeste, lhe dirija alguma providência, algum sinal, alguma coisa que o faça entender ou o faça compreender o motivo de tudo aquilo. Então, em todos os momentos, é perceptível que ele espera em Deus. Ele delira, ele sofre, ele dá uma tutibiada emocional, ele amaldiçoa o dia que nasceu, a noite, quem deu a mensagem, ele faz uma série de coisas, mas ele continua acreditando que Deus vai se manifestar ao seu favor. Síntese do tópico 3, Jó faz uma defesa de sua ética sexual, social e busca respostas de Deus. Ele não busca respostas de homens, ele busca respostas de Deus, ele busca respostas do Todo-Poderoso. Então, nós vemos ali que Jó está aguardando a providência divina e esperando o agir de Deus em sua vida. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Fique conosco, se inscreva no canal, divulgue e vamos juntos evangelizar nas redes sociais. Deus te abençoe, em nome de Jesus.